E aí, rapaziada, o Flamengo ontem conseguiu uma vitória importante aí sobre o Bragantino e a mídia tá repercutindo aqui pra valer, porque foi uma vitória importante. O Flamengo tinha 8 desfalques e um jogo difícil de ser ganho lá dentro da casa do Bragantino. Vamos ver aqui o que a galera tá repercutindo aqui na mídia. Mauro, uma vitória fundamental para o Flamengo, pensando na sequência do Campeonato Brasileiro, dois triunfos consecutivos, e Pedro começando como titular. O Vampeta acertou ontem, eu não estava levando fé que ele começasse, o Vampeta dizia, acho que vai começar com o Pedro. Eu estou até com os números dele aqui, ele correu ontem 10.175 metros, ou seja, mais de 10 quilômetros, né? Ontem era muito evidente, assim, que o Pedro correu mais, se dedicou mais sem bola, enfim. Eu diria que por linhas tortas, né, ou seja, no meio de muita confusão, o que se viu ontem foi um efeito positivo de todo esse imbróglio. Alguns podem achar que o Felipe Luiz exagerou, está certo, está errado, tudo. Acho que todo mundo tem um pouco de razão, todo mundo pode ter motivo para reclamar ou não, aí vai da opinião de cada um. Mas o fato é que o Pedro precisa jogar mais sem a bola, ele precisa ser mais ativo, e ontem ele foi. Eu achei até que ele no final do jogo, mesmo mais cansado, ele apareceu mais ainda para o jogo. Ele voltou, saiu da área, foi buscar a bola, participou, gerou mais jogo. Quando ele sai já está cansado, entra o Juninho, que entrou bem, até fez desarme e tal, aquele estilo dele. E foi um bom segundo tempo. Primeiro tempo o Flamengo foi razoável. O jogo faltava um pouco mais de ímpeto para tentar definir as jogadas, mas não foi o primeiro tempo ruim, não. Foi melhor do que contra o Fluminense, que foi um jogo horroroso. E aí no segundo tempo o gol com poucos segundos, né? Aliás, uma jogada muito bem tramada pelo time do Fernando Seabra, né, pelo Red Bull Bragantino, faz 1-0 assim que a bola rola e o Flamengo reage muito bem. E as mexidas do Felipe foram muito boas. O Vinha foi surpreendente, né? Ele não aguenta um jogo inteiro, mas cerca de 30 minutos em que esteve em campo, participou de várias jogadas, fez toda a jogada do gol. O Wallace entrou muito bem, o Wallace é muito folgado, ele encara todo mundo, discute e tal, vai para cima, moleque é bom e é abusado, é usado, tem autoconfiança. Também o time melhora com a sua entrada, me pareceu, ficou mais agudo, né? E acaba surgindo o gol numa jogada que começa com o Léo Pereira, né? Aliás, o Léo Pereira, até depois ele assumiu responsabilidade pelo gol do Red Bull Bragantino, né? Talvez por não ter feito ali a cobertura do Varela, né? Na origem do lance, que faz costas do Varela. Mas em compensação, além de fazer o gol de cabeça, o gol de empate, ele começa a jogada do segundo gol, com 2 passos muito bonitos, né? Ele dá uma bola de 3 dedos, aí volta para ele mete a bola precisa no corredor para o Vinha vai embora, uma arrancada e conduz até o Wallace e dele para o Wesley, e o Wesley faz o gol. Acho que o Red Bull teve muitas dificuldades ali para conter os avanços do Wesley do lado direito, o jogo inteiro ele estava passando, errando, acertando, mas toda hora sendo muito acionado, né? E eles não fecharam ali aquele caminho. E foi por ali que ele apareceu para fazer o gol da vitória. Na transmissão ontem, inclusive, foi tratado como o último jogo dele e tudo, mas não está ainda definido, né? Ainda não foi confirmada essa negociação, essa saída do Wesley para Roma. Está dependendo da contratação aí de um lateral. Aí, uma coisa que eu não sabia, eu pensei que estava certa a saída do Wesley. Pensei que já tinha, inclusive tem post já no perfil do Wesley. O Emerson Royal, jogador do Milan. Se o Flamengo fechar, até domingo, né, quando joga contra o Atlético Mineiro à noite, até lá se definir a situação, ele não joga mais, vai para Roma. Caso contrário, pode ser até que ele jogue no fim de semana. Vamos aguardar para ter aí a definição. Mas foi uma vitória importante essa, porque contra um time que perde poucos pontos em casa, joga um time do bloco de cima, e era uma resposta que essa equipe tinha que dar, né? Com muitos desfalques, é verdade. Foi o contrário do Palmeiras, assim, os dois venceram os 2 jogos. O Palmeiras jogou bem no fim de semana, jogou mal ontem e ganhou. O Flamengo jogou mal no fim de semana e ganhou, jogou bem ontem e ganhou. Mas era preciso dar uma resposta com uma atuação mais convincente. E ontem acho que foi essa atuação. Eu confesso pra vocês que eu pensei que o Flamengo ia perder esses pontos ontem. Quando eu vi que o Bragantino fez 1-0, eu falei, meu Deus, o Flamengo tem um costume, tem um potencial de perder os pontos que não devem perder e na hora que não deve perder. E aí o Flamengo realmente superou, eu fiquei impressionado com isso. Não é só eu não, olha só que o Thiago Asmar também fala desse jogo contra o Bragantino, que foi um jogo muito difícil. O Flamengo venceu um confronto direto fora de casa contra um adversário que é muito chato dentro de casa. É isso que a gente precisa deixar claro. O resultado do Flamengo foi muito bom, foi muito bom. O que interessa num jogo como esse é ganhar. É muito bom a gente deixar claro o cenário desse jogo. Flamengo não costume bem contra o Red Bull Bragantino fora de casa.
Não tem bom retrospecto contra o Red Bull Bragantino fora de casa. Flamengo estava na segunda colocação. Red Bull Bragantino na terceira, confronto direto. Com o Red Bull Bragantino jogando dentro de casa. Red Bull Bragantino começa na frente e o Flamengo vira. É o que eu falo. Algumas vezes vai interessar muito mais a vitória do que uma grande atuação. Não foi uma atuação maravilhosa do Flamengo, não foi, mas foi muito competitiva. E uma coisa que tem que se elogiar, foi um Flamengo intenso, foi um Flamengo com vontade de ganhar, foi um Flamengo com raça. E uma coisa que tem que chamar atenção, a vontade do Pedro dentro do jogo. Pedro com vontade de ganhar, Pedro se entregando para ganhar. O Felipe Luiz, é muito bom deixar isso claro, Felipe Luiz conseguiu o objetivo dele. O objetivo do Felipe Luiz era bem claro, era cutucar o Pedro. Cutucar o Pedro, fazer o Pedro ter vontade de jogar. Pessoal, ficou como eu esperava. O Pedro reagiu. Isso foi bom pro Pedro. Felipe Luiz não tinha desmoralizado ele, nem descartado. Só deu um choque de realidade. Ontem ele correu pra caramba nesse jogo. E agora a gente vai ver aqui porque o pessoal da ESPN também ficou assustado com o Flamengo nesse jogo, hein? Hoje, de novo, Flamengo com 8 desfalques, não dá para tirar isso da conta, né? Até desse primeiro tempo mais engessado com a bola, mas eu enxergo o lado positivo de uma equipe que soube reagir no segundo tempo, conquistar uma vitória importante e, novamente, de uma maneira em que o treinador participa ativamente da vitória. O Flamengo conquista mais 3 pontos com o Felipe Luiz sendo protagonista, mesmo depois do desgaste desse episódio com o Pedro. O Wallace Yan, o bicho é birrê, né, galera? Ele tá escorando a galera, tá marcando, tá dando uma pressão danada. E isso é bom. Ele vai virar o Cucurella do Flamengo. Agora vamos ver o Piperno aqui falando da vitória do Flamengo, da dificuldade que era vencer esse Bragantino no dia de ontem. Flamengo da liderança do Campeonato Brasileiro, 1 ponto só de diferença para o Cruzeiro com um jogo a menos. Uma vitória fundamental, né, por tudo que já foi dito aqui, né? Afinal de contas, o Flamengo ganhou fora de casa, de um time bom, de um time forte, que está fazendo um campeonato muito bom, e onde o Flamengo historicamente se dá mal, né? Eu estava ontem, quando acabou o jogo, tentando puxar da memória aqui, algum jogo de Campeonato Brasileiro, nessa fase recente do Flamengo muito rico e tal, que tenha sido mais desastroso do que aquele jogo que o Flamengo fez em Bragança com o time do São Paulo em 2023. O jogo foi 4-0, né? Misericórdia. Quem lembra? E que o Bragantino poderia ter feito 7, 8. Aquele jogo foi um massacre inexplicável. E realmente o Flamengo, não sei o que acontece em Bragança. Mas a qualidade, meu irmão, 2 Léo Pereira. O Léo Ortiz Aí vem um outro fator que eu acho que é um fator de desequilíbrio até aqui nesse campeonato. O Flamengo ganhando um jogo a menos, ele pula à frente, né? Então tem toda a chance de só depender dele. Aliás, o Flamengo empatando com o Sport já seria suficiente para tomar a liderança do Cruzeiro. Claro que aí também... O saldo de gols, né? Porque o saldo de gols do Flamengo é absurdo. Claro que nessa combinação dependeria também do resultado lá do Palmeiras. Mas o fato é que o Flamengo até aqui, são 15 jogos, né? O Flamengo só tomou 6 gols. Isso aí é uma média de 0,4 por jogo. A qualidade da dupla de zaga Então, Ontem eu ficava olhando assim o jogo, né? As duas telonas, no Santos e Caio, e o Léo Pereira e o Léo Ortiz, bota qualidade. Então, para frente, muito seguro. A gente discute muito, essa questão das opções de ataque, porque tem dia que o ataque não está tão bem e tal, enfim, o Cebolinha eternamente em uma fase, o Michael idem, o Pedro, né, nessa situação toda com o Felipe Luiz e tal. Mas o fato é que, mesmo nesses dias aí, né, de menor produtividade do ataque, na maior parte das vezes a defesa do Flamengo tem respondido de forma quase que impecável. A gente está falando de 6 gols em um campeonato no qual o Flamengo já jogou 15 vezes. Desses 6, o Flamengo tomou, por exemplo, 2 contra o Cruzeiro. Então, ou seja, o Flamengo foi vazado em poucos jogos, né? Isso é muito importante. Isso dá consistência, porque é muito difícil a gente imaginar um time que possa ser campeão de uma maratona de 38 rodadas se ele não tiver uma defesa consistente, uma defesa boa. E com o retorno do Vinha, a tendência é que essa consistência defensiva seja ainda maior, porque ele, além de ser um ótimo lateral,
ele é, sobretudo, um lateral que ocupa muito bem aquele espaço defensivo. Eu acho que o Flamengo vai ganhar muito com isso. Foi um belo jogo, foi um jogo de superação, um jogo de resposta, de despedida também de Wesley. O Flamengo jogou pelo resultado, trouxe os pontos que a gente precisava, estamos com um jogo a menos. O importante é que a gente venceu. Então a gente viu a evolução no Pedro, desempenho maior no campo, a gente viu ali o contato dele também com o Felipe Luiz. A gente viu o Vinha voltando, dando suporte. A gente tinha 8 desfalques. Se a gente for pegar o time que jogou o Mundial, a gente está faltando muitos jogadores. E agora com a saída de Wesley também. E agora, pessoal, continuar focado, né? Em relação à zaga do Flamengo, é simples. A gente não tem uma pressão aqui no Brasil igual a gente teve do Bayern. Simples assim. Então o Flamengo consegue jogar, consegue defender. Ele citou o jogo ali da época de São Paulo, que era um negócio difícil, gente. Difícil de a gente assistir. Esse Bragantino aí amassou a gente daquela vez e foi terrível. Mas agora a gente vive outra época. O importante é que a gente vai seguir agora. É firme, né? O Flamengo tá aí mirando o mercado. Tá aí querendo trazer os reforços. Tá querendo trazer o Emerson Royal para lateral no lugar do Wesley. Segundo, igual a gente viu o Mauro César falando. Para repor o Vinha voltando. Vamos ver o que acontece. A gente espera bons resultados e levantar a taça, né, daqui pro final do ano. Esse é o vídeo, pessoal. Esses são os textos que eu separei aqui pra gente poder analisar e dar a nossa opinião. Deixe seu comentário, seu like e até o próximo vídeo.